vídeo que você verá a seguir está baseado no livro O Canto do Acauã, da escritora e pesquisadora Marilurdes Ferraz. No mês de dezembro do ano de 1923, no lugar denominado Ipueira, próximo a Nazaré, um homem encerrava um dia muito cansativo. Havia quase terminado de construir uma cerca na propriedade de seu irmão. Ajustou as toras de madeira no longo sulco diligentemente cavado e foi descansar. No dia seguinte, teria tempo suficiente para concluir a tarefa, colocando terra para ajustar a base da cerca. José Lopes levantou muito cedo na manhã seguinte e saiu para terminar o trabalho, fechando a valeta da cerca. Nisso, avistou o grupo de Lampião agachado à base da cerca, do lado oposto ao que Lopes percorria. Nessa posição, e não próximos de Nazaré, os cangaceiros aparentavam estar justamente armando uma tocaia. Surpresos por terem sido testemunhados em atitude suspeita, tiveram uma reação comedida e ladina de convidar o trabalhador a vir para o lado deles. Ei, salte para cá! Lopes compreendeu a situação em que se encontrava e calmamente manteve-se em marcha. Sabia ter posição ligeiramente vantajosa para tentar uma fuga, desde que estava no outro lado do alinhamento da cerca e esta poderia protegê-lo dos tiros que porventura fossem disparados contra ele. No entanto, os bandoleiros necessitavam, a todo custo, evitar uma demonstração precoce de sua presença. Se fossem ouvidos tiros em Nazaré, os seus habitantes compareceriam armados ao local em pouco tempo. José Lopes fingiu não ter compreendido as intenções do grupo. Não posso saltar a cerca aqui, senão ela vai cair. Vou pular mais adiante. As insistências dos cangaceiros ia dando respostas matreiras até se ver em distância relativamente segura. Então, disparou a correr, pondo-se a salvo. Eram passados 4 meses do tiroteio da Barriguda e esse longo intervalo sem represálias do bando tranquilizou os nazarenos. Julgavam que, enfim, estavam vivendo em paz e que os inimigos não se atreveriam a voltar. Não tinham ainda conhecimento do retorno de Lampião e da sua vigília na Ipueira, onde aguardava a passagem, próximo à cerca em construção, de um homem que deveria, naquela manhã, se dirigir como fazia costumeiramente à feira de Nazaré, o velho Gomes Jurubeba. O aparecimento de José Lopes fez, no entanto, malograr a emboscada. Mas Lampião não perdeu tempo. Foi atacar um irmão de Gomes Jurubeba em sua residência na fazenda Genipapo. Apesar da chuva de balas, este homem, Eloy Jurubeba, conseguiu fugir sem um ferimento. Os nazarenos ouviram os tiros e partiram em socorro de Eloy, mas não encontraram Lampião no mesmo lugar. Seguiram sua pista até um trecho denominado Enforcado, quando foram colhidos numa emboscada e alvejados pelos cangaceiros abrigados poucos metros de distância. Lampião estava disposto a dar uma lição a seus opositores e Enforcado parecia-lhe o local adequado a uma perfeita tocaia. A trilha, por onde provavelmente afluiria a tropa, era margeada de um lado por um córrego e do outro por um serrote, o que dificultaria uma tentativa de fuga. Por isso, o cangaceiro sentiu-se satisfeito quando vislumbrou seus maiores inimigos marchando sob a mira de seus homens. À frente vinham Manuel Flor e Davi Jurubeba, seguidos por Olímpio Jurubeba, Pedro Gomes, Euclides e Odilon Flor, além de outros nazarenos, e ordenou o fogo. Olímpio e Pedro foram atingidos.
O primeiro avisou aos companheiros que estava ferido, mas continuou a lutar com os braços ensanguentados, tendo a arma disposta sobre um apoio e empregando ambas as mãos para comprimir o gatilho com grande esforço. A esperança de fácil vitória dos cangaceiros foram esfaceladas quando se viram inesperadamente atacados à retaguarda por uma parte dos homens que haviam emboscado. No início da peleja, Odilon e Euclides Flor haviam retirado-se no campo de luta com uma parcela dos companheiros e esgueirando-se ao longo do córrego, em cujas margens havia grande quantidade de plantas a ocultar a passagem dos vultos, franquearam os bandoleiros, afligindo-lhes um contra-ataque pela retaguarda. Vendo seus homens fastigados por adversários infiltrados em suas linhas e atirando quase a queima-roupa, Lampião ordenou a retirada. Passaram-se apenas poucas horas do encerramento do combate. Com a fuga dos bandoleiros, os nazarenos abrigaram-se numa casa das proximidades. Os feridos estavam sendo preparados para o encaminhamento a melhores cuidados no povoado, enquanto os demais combatentes descansavam ou refaziam os suprimentos de água. Alguns andavam pelo terreiro, recuperando-se dos difíceis momentos passados à margem do córrego. Manuel Flor saía da casa com um pote de água na mão, quando soou um tiro e o rapaz atirou-se rapidamente ao solo. Atitude que levou o autor do disparo a acreditar que o tinha atingido. "Agora te peguei, hein, Manuel?" exclamou Livino, triunfante. Seu desapontamento, ao notar que Manuel Flor estava incolume, aumentou quando o grupo de cangaceiros foi novamente acossado pelo fogo dos nazarenos e forçado a retirar-se. Mais uma vez, estes partiram no encalço do bando, mas não tiveram sucesso na busca, retornando com mais um ferido, embora sem gravidade. Depois dessas lutas, Lampião declarou a Cassiano Nogueira, da fazenda Cipó, no município de Serra Talhada, ter desta vez aprontado uma inimizade de que se arrependia. Afirmou ainda que se não fosse a oposição dos nazarenos, ele poderia dominar a terra sertaneja, tornando-se presidente de toda aquela vasta região, desde Rio Branco, hoje Arco Verde. Finalmente estava convencido de não poder dominar as impetuosidades dos seus adversários em combate. Completando as suas vicissitudes, já corria pela região os versos de Odilon Flor sobre a luta no enforcado, que dizia: "Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor. Correu do enforcado que a poeira levantou." Lampião agora compreendia que existia no sertão, e principalmente naquele povoado, um grupo de pessoas que lhe poderia dificultar muito os passos com sua oposição. Cuidou de enviar uma proposta conciliatória a João Flor. Os intermediários foram Emiliano Novaes, um comerciante de grandes recursos econômicos, com casas comerciais em Floresta e São Francisco, e Nobertino Pereira. Apresentaram a proposta de paz, acrescentando uma observação significativa. Caso não fosse aceita, os nazarenos que então apresentassem sua contraproposta, pois Lampião estava disposto a passar uma esponja nas antigas divergências. Virgulino propunha, dando toda a garantia, não se aproximar do povoado num raio de 30 quilômetros, assegurando que qualquer nazareno poderia dormir nas estradas sem ser por ele molestado, desde que não pegassem armas contra os cangaceiros. João Flor escutou os mediantários e depois efetuou o seu pronunciamento sobre o assunto,
de modo calmo e decisivo. Digam a Lampião que esta é uma questão já repetida e que não podemos mais confiar nele. A essa altura, qualquer acordo com os 3 irmãos Ferreira jaz na boca do meu rifle. Se essa inimizade teve a significação que o próprio Virgulino lhe atribuiu como o maior erro de sua vida, por outro lado, deixou-lhe uma lição que procurou pôr sempre em prática: respeitar os homens corajosos do sertão. Isto ele fazia com uma justificativa interessante: deixá-los para criar raça de homens valentes para o sertão.